Se você tem interesse em investir em imóveis para locação, para que tenha renda passiva, fique até o final desse vídeo que eu vou te mostrar como fazer isso de forma eficiente através dos consórcios. Todo mundo conhece a história de alguém ou alguém que investe em imóveis e tem uma renda passiva que sustenta todas as suas contas e as suas necessidades. E esse é um desejo muito comum de muitos brasileiros. Quem não gostaria de receber uns aluguéizinhos todos os meses? Além dos aluguéis que os imóveis nos fornecem, existe também, historicamente, a questão da proteção e da valorização do patrimônio ao longo dos anos. É só você olhar quanto valia um imóvel há 10 anos atrás e quanto vale hoje. Por isso, eu recebo muitas pessoas buscando em como investir e criar uma carteira de imóveis. Só que não é tão simples assim. Cada objetivo que você tem uma construção e uma estratégia diferente dentro dos consórcios. E hoje eu vou explicar uma delas, focadas em construção de patrimônio com imóveis. Como vocês sabem, eu já gosto de fazer o vídeo sem enrolação. Então a gente montou essa lousa para exemplificar para vocês. A primeira coisa que a estratégia que eu vou mostrar aqui é para quem quer focar em imóveis. E eu sei que muitas vezes aqui vários vídeos meus são focados em venda de carta contemplada. Ou seja, você ter lucro vendendo cartas contempladas. O seu foco não é necessariamente comprar imóveis, mas fazer dinheiro, colocar grana no bolso com o lucro. Aqui já vai ser um pouco diferente. E o tipo de cota de consórcio que a gente busca também é diferente. Segundo ponto, consórcio sempre se fala em médio e longo prazo. Aqui eu fiz questão de colocar um médio prazo, porque essa estratégia que eu vou mostrar para vocês acaba sendo muito mais rápida do que um sorteio comum que a gente fala em outras estratégias. Aqui a gente consegue acelerar um pouco, mas não existe garantia de contemplação como qualquer outro consórcio. E sem contar que aqui eu estou falando de uma estratégia que eu gosto muito de bater na tecla, que é a ideia de você ter sempre uma parcelinha mensal, um boleto para pagar, focado nos investimentos e na construção de patrimônio. Quem já investe ou quem tenta investir há muito tempo sabe que se você deixa para investir o que sobra, nunca sobra nada. Sempre a gente vai pedir um iFood a mais que não precisava, sempre vai pegar um Uber que não precisava, mas quando a gente tem um compromisso boleto, a história costuma ser diferente. A gente acaba sendo muito mais constante e efetivo. E para começar a explicar essa estratégia aqui, eu queria começar o conceito e a estrutura de onde ela parte. Quando a gente contrata um consórcio, a primeira forma de contemplação que acontece em todos os consórcios, todos os grupos, é o sorteio. O sorteio nada mais é do que você pegar todas as pessoas do grupo que pagaram o boleto em dia. Então não são exatamente todas as cotas que vão participar, porque as pessoas que não pagaram o boleto e as vagas que ainda estão em aberto não participam do sorteio. Mas quem tiver pago vai participar desse sorteio. Então você está concorrendo com um número grande de pessoas. Aqui que começa a mudar um pouco a estratégia. Quando a gente fala da pessoa que quer vender carta contemplada, ela precisa pegar o menor grupo possível com o máximo de sorteios possível. Porque aqui tem muito dinheiro para venda de carta contemplada. Essa estratégia que eu vou falar já é um pouco diferente. Essa questão do grupo ser muito pequeno já não é tão exigente assim. E a segunda forma de contemplação que acontece em alguns grupos é um lance fixo. Vou explicar rapidamente o que é o lance fixo para aquelas pessoas que não sabem. O lance fixo, como o próprio nome já diz, é um valor pré-determinado que é dado de lance para todas as pessoas. E aí, apenas as pessoas que derem esse lance fixo vão participar desse sorteio. Então concorda comigo que o sorteio inicial é com todas as pessoas. Já esse segundo lance fixo vai ser um sorteio, entre aspas, entre essas pessoas que deram lance fixo. Então, como você está competindo com muito menos pessoas, a sua chance de contemplar aumenta muito. Por isso que eu falei, acaba sendo muito mais rápida essa estratégia para contemplação do que uma estratégia de venda de carta contemplada comum. E aqui tem as observações. Muita gente conhece um tal de lance embutido no mercado,
que é você poder usar o próprio crédito da carta para pagar o lance. E o que muita gente faz? Acaba achando que isso aqui vai ser milagroso. Só que a grande realidade é que quando tem um lance embutido, todo mundo vai dar esse lance embutido, porque não vai precisar tirar nenhum real do bolso. Então esse sorteio que era para ser pequenininho, ele acaba sendo um segundo sorteio entre todas as pessoas. Então, lance fixo, que é essa modalidade pré-determinada, com um pagamento por lance embutido, ou seja, com o próprio valor da carta, ele é só um segundo sorteio. Isso aqui não acelera de fato a sua estratégia. Ela simplesmente torna-se um segundo sorteio. E normalmente esses grupos que têm essa configuração são grupos enormes. E aí tá a furada. Você provavelmente vai demorar muito para ser contemplado. Inclusive, eu tenho um vídeo explicando a estratégia de lance embutido, que é essa ideia que é vendida. Aqui eu vou deixar o link aqui na descrição para que você assista caso queira entender um pouco melhor como funciona. Mas continuando aqui, para que esse número de pessoas seja pequeno, esse lance embutido não pode cobrir todo o lance fixo. E aqui que vem a primeira característica. Essa estratégia exige que você tenha uma grana de entrada. Então, como precisa ter uma grana para dar de entrada caso você seja contemplado, muita gente fala, olha, eu não vou dar esse lance porque eu não tenho esse dinheiro. Então você compete com muito menos pessoas. Não tem milagre, gente. Se precisar colocar um pouco de dinheiro na frente, muita gente sai. A grande sacada é que esse dinheiro é muitas vezes muito baixo perto do valor do imóvel. Então, para quem já está acostumado a investir em imóveis, normalmente faz com recurso próprio inteiro. Então, a pessoa às vezes compra à vista. Então, ao invés de comprar um imóvel à vista com essa estratégia, ela consegue comprar 3 e colocar para alugar, porque a entrada fica muito menor. É isso que a gente chama de alavancagem. Você usa o dinheiro emprestado de outra pessoa para comprar mais patrimônio e esse patrimônio maior te gera mais aluguéis. E com isso você consegue pagar a parcela do imóvel. E com essa estratégia aqui, eu tentei fazer essa caixa para ficar mais didático para vocês, mas com essa estratégia a gente tem uma chance muito maior de ser contemplado. Qual que é o resultado disso? A primeira coisa que eu acho muito legal é que você consegue fazer um efeito de parcela constante. E eu coloco entre aspas aqui, porque quando eu falo parcela constante, eu estou falando do valor real do dinheiro. Claro que ao longo do tempo existe reajuste pela inflação, mas assim como sua parcela é reajustada, o valor da carne no mercado é reajustado, o leite, a gasolina e também o seu salário. Então, R$ 2.000 de hoje, se você somar com a inflação daqui a 10 anos, vai ter o valor e eles têm exatamente o mesmo poder de compra. Por isso que eu coloco entre parênteses aqui. Então, o que acontece? O resultado disso aqui é, você paga R$ 2.000 por mês, até que você consiga comprar um imóvel. E aí você continua pagando R$ 2.000 por mês, só que a partir desse momento você também tem o aluguel desse imóvel. E aí você já tem R$ 3.500 por mês de parcela para investir no seu patrimônio. E aí você compra mais um imóvel depois de alguns anos. E esse novo imóvel, que já é o terceiro imóvel, já gera mais aluguéis. E aí você vai criando uma cascata, uma carteira de imóveis. Até o momento que as parcelas do consórcio começam a acabar e o aluguel vai ficando todo para você. Por isso que eu acho uma estratégia muito legal. Sem contar que você vai tendo a valorização de todo esse patrimônio, todo o valor dos imóveis, sem ter pago por todo ele. Outra coisa importante também é que durante essa estratégia, se a gente está pensando em recomprar mais cartas e fazer uma estratégia contínua, a gente vai ter algumas cartas que serão contempladas no sorteio. Então não vai ter a necessidade de dinheiro entrar na frente do pagamento do lance fixo. Então aqui quando você mistura o resultado das duas, você tem um resultado muito mais barato do que um financiamento, com uma entrada muito menor. E aí quando você me pergunta de entrada, a gente está falando desses lances precisarem do bolso de 25% a 30%. Algo muito próximo do que se encontra no financiamento. Então você consegue dar uma entrada baixa, uma parcela muito menor que o financiamento e fica muito mais fácil de pagar a parcela do consórcio. E se esse vídeo está sendo útil para você, se inscreva no canal para ter acesso a cada vez mais estratégias de como investir com consórcio. E caso você queira se aprofundar no conhecimento de consórcio,
Eu vou deixar um curso aqui na descrição, onde você consegue ter todo o material completo, com todas as possibilidades e cálculos e todos os cenários dos consórcios. E por fim, o que eu queria mencionar é que essa é uma estratégia muito interessante para quem quer comprar o primeiro imóvel também. É uma forma muito interessante de ter acesso à casa própria. E aqui, como a gente está falando de você concorrer, principalmente o seu foco está nesse grupo pequeno aqui, esse é um grupo que eu não tenho preconceito em usar um consórcio de parcela reduzida. Vocês já devem ter visto que em vários vídeos eu falo muito mal de consórcio, principalmente de meia parcela. Inclusive eu vou deixar aqui um vídeo onde eu explico por que consórcio de meia parcela é tão ruim para 99% dos casos. Chama-se a farsa da meia parcela e eu vou deixar aqui na descrição para você. Mas nesse caso aqui, como eu posso ir pagando uma parcela menor até a contemplação, muitas vezes consigo encaixar com o aluguel no mesmo tempo e ir juntando dinheiro para pagar a entrada, que eu já teria que pagar no financiamento. Então essa é uma estratégia muito interessante. E se você quiser contratar a sua cota de consórcio comigo ou com o meu time, eu vou deixar aqui o meu contato na descrição, para que a gente consiga entender a sua demanda e levar a melhor opção para você. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.